Pinto, para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar, claro, sobre Flamengo e sobre Marcos Braz e Bruno Spindel, que deram uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, após a apresentação de Matias Vinha e após a entrevista coletiva concedida por Fabrício Bruno para explicar o processo de renovação de contrato dele. A gente vai chegar lá nesses dois, porque eu acho que o falatório é menos importante do que a informação, né? E o Marcos Braz foi bem esclarecedor no que diz respeito à possibilidade de o Flamengo contratar Léo Ortiz, né? A gente já falou aqui sobre o desejo do jogador, isso está claro para todo mundo, inclusive o Marcos Braz falou sobre isso hoje, que não há novidade em relação a isso, ao fato de o jogador externar, sempre que perguntado, a vontade de jogar pelo Flamengo, e falou que é preciso ter tranquilidade. Vale lembrar que o Flamengo tem até o dia 7 de março, tá? Para inscrever jogadores. Ah, Bernardo, mas o Léo Ortiz está inscrito na Libertadores da América. Não tem problema. Ele pode ser inscrito na fase de grupos por outra equipe, mesmo que o Red Bull Bragantino avance. O Red Bull Bragantino vai enfrentar o Águilas Douradas nesta terça-feira pela fase de preliminar da Libertadores da América. Léo Ortiz está inscrito pela equipe do Massa Bruta e deve, inclusive, estar em campo, deve ser titular do time do Red Bull Bragantino. Mas isso não impediria uma futura inscrição dele pelo Flamengo na fase de grupos, lembrando que o Flamengo está classificado para a fase de grupos. O Red Bull Bragantino passando pelo Águilas Douradas e o Botafogo passando pelo Aurora, as duas equipes se enfrentam na fase derradeira, terceira fase preliminar, antes da fase de grupos da Libertadores da América. Então, o Léo Ortiz, mesmo jogando pelo Red Bull Bragantino, pode ser inscrito ainda pelo Flamengo, desde que o Flamengo contrate até o dia 7 de março. Este vídeo tem um oferecimento, da KTO. Entre agora no site kto.com, você que gosta de fazer a sua fezinha, e faça o seu cadastro. Quando você o fizer, você vai usar o meu cupom, que é Bernardo. Utilizando o meu cupom, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais. Isso vale para o primeiro depósito em valores até 100 reais. Então, se você depositar o máximo possível 100 reais, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é o @BernardoAqui. Então, siga-me no Instagram, nos stories, você vai ter diariamente as melhores odds do mercado, tá? Da KTO, evidentemente. E você quer aprender a tocar guitarra de graça, o canal lhe dá uma mega oportunidade. Entre agora no site do professor de guitarra e violão Atila Reis. O link está aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? E agende uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo com um músico profissional habilitado para te dar a melhor aula possível, tá bom? E essa aula não precisa ser presencial, pode ser pelo seu celular, tá? Ao vivo, de forma exclusiva e particular para você, tá? Então, sobre Léo Ortiz, o Flamengo tem um teto, até onde pode chegar. Disso aqui o Flamengo não vai passar. Se o Red Bull Bragantino bater o pé e falar, eu quero 12 milhões de euros, 10 milhões de euros, o Flamengo não vai contratar um jogador, tá? E tudo bem, tá tudo certo. Só que o Marcos Braz falou também sobre outras possibilidades de mercado, nomes que não vazaram, de jogadores que o Flamengo observa para fazer uma investida caso não consiga Léo Ortiz. Fato é que o Flamengo precisa de um zagueiro, né? O Flamengo precisa de um zagueiro. O Flamengo hoje tem no elenco, já que o Pablo foi emprestado ao Botafogo, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz e o Cleiton, né? O Bahia. Então o Flamengo precisa de um zagueiro. Esse cara, se fosse o Léo Ortiz, sensacional, chegaria para ser titular do Flamengo. Eu não tenho informação sobre outros nomes. Posso até falar de alguns nomes aqui de zagueiros, mas acho que não é o caso, de zagueiros bons que estão no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Mas me reservo o direito de não falar, porque poderia parecer que eu estou indicando algum tipo de jogador, e não é essa a conversa, né? Quem tem que fazer isso é o Flamengo. E o Flamengo perfeitamente pode chegar à conclusão de que há jogadores, eu não diria no nível do Léo Ortiz, tá?
porque seria muito difícil contratar um zagueiro nesse nível. A gente está falando aqui, gente, de um zagueiro de nível de seleção brasileira que provavelmente chegaria à seleção brasileira jogando pelo Flamengo, desde que jogasse bem pela equipe carioca, tá? É um zagueiro que pode atuar pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa. Majoritariamente ele joga com o Léo Realpe, né, o Pedro Caixinha pelo lado direito, Léo Ortiz pelo lado esquerdo, só que o Léo Ortiz pode jogar pelo lado direito da zaga também, como aconteceu no jogo contra o Flamengo, do Red Bull Bragantino, no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, quando o Léo Realpe estava suspenso, Léo Ortiz virou um zagueiro central, a quarta zaga foi ocupada pelo Luan Cândido e a lateral esquerda pelo Juninho Capixaba, né? Então, é uma possibilidade. Chegaria para ser titular, na minha opinião, ao lado do Léo Pereira. Não dá para tirar o Léo Pereira hoje do time, né, pessoal? Não tem condição. Então, eu acho que esse seria um bom esquema para o Flamengo trabalhar caso o Léo Ortiz, de fato, seja contratado. Tenhamos tranquilidade. Fato é que está um pouquinho mais perto, pelo que o Marcos Braz falou, um pouquinho mais perto, mas longe de estar ainda sacramentada a contratação do Léo Ortiz, tá, pessoal? Falando sobre Vinha e Fabrício Bruno, é o seguinte, cara, o Fabrício Bruno falou lá as coisas dele, que, assim, se você me perguntar se ele tem chance de chegar à seleção brasileira, eu acho que não. Eu acho que não é um zagueiro preparado para ser jogador de seleção brasileira, eu acho que é um zagueiro bom, mas que talvez não tenha, se a gente pegar ali o que é o Flamengo, do seu meio de campo para frente principalmente, não é um jogador que você fala e fala, não, esse aqui é um titular indiscutível do Flamengo, é um bom zagueiro, mas não é um zagueiro estelar, tá? Não é. O Léo Pereira é melhor do que ele, por exemplo. E sobre o Vinha, ele falou que chegou para vencer. Bom, também falatório, blá, blá, blá. É óbvio que o jogador, quando chega a um clube, ele vai falar que chega para vencer. E sobre o que ele disse à Flá TV, né, de ter dito que não jogaria em outro clube que não fosse Palmeiras, gente, isso é para consumo interno lá. O jogador, quando está em determinado clube, fala, não jogo em outro clube do futebol brasileiro, que não seja aqui. Eu não levo muito a sério esse tipo de declaração, não. Assim como eu tiro muito pouco das entrevistas coletivas do Fabrício Bruno e do Matias Vinha. Acho que o Braz e o Spindel falaram coisas reveladoras, por exemplo, a questão da isonomia do Campeonato Brasileiro. Quando houver a disputa da Copa América, serão 9 rodadas e várias equipes serão prejudicadas. Esse é um problema que será abordado num vídeo mais oportuno, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.